Fala, nação rubro-negra! Estamos de volta com mais um vídeo cheio de novidades. Já chega junto, mete o dedo no like e se inscreve aí no Central Rubro-Negro, que aqui é conteúdo pesado sobre o Mengão todo dia. Bora para mais uma resenha. O rumor começou a circular de forma quase sussurrada, daqueles que surgem em bastidores. Atravessam corredores de hotel, ganham corpo em conversas de dirigentes e, quando chegam ao ouvido do torcedor, já parecem grandes demais para serem ignorados. A informação que mexe com o imaginário rubro-negro envolve diretamente Nasser Al-Khelaifi, dono do Paris Saint-Germain, um dos homens mais influentes do futebol mundial, e uma proposta considerada absurda pelo Flamengo. Algo que faria qualquer dirigente sentar, respirar fundo e pensar duas vezes antes de responder. A ideia não seria apenas investir em jogadores ou patrocínios pontuais, mas algo muito mais profundo. Quase uma tentativa de transformar o clube carioca em uma espécie de PSG das Américas, um projeto ambicioso que mexe com orgulho, identidade, tradição e, claro, cifras que fogem completamente do padrão sul-americano. O que se comenta nos bastidores é que a proposta envolve um aporte financeiro jamais visto no futebol brasileiro, algo capaz de reconfigurar o Flamengo em termos de estrutura, elenco, visibilidade internacional e poder político dentro do cenário esportivo. É aquele tipo de notícia que parece exagerada demais para ser verdade, mas consistente o suficiente para gerar debates acalorados entre torcedores, jornalistas e dirigentes, porque quando um nome como Al-Khelaifi aparece, ninguém trata como simples boato de esquina. A especulação ganha força quando se observa o contexto global do futebol, cada vez mais dominado por grandes grupos econômicos e investidores estrangeiros em busca de mercados gigantescos e apaixonados. O Flamengo, com sua torcida colossal, alcance continental e força de marca, surge naturalmente como um alvo sedutor para qualquer investidor que pense grande. O que se comenta é que Al-Khelaifi estaria encantado com o potencial do clube, não apenas esportivo, mas também cultural e midiático, enxergando no Flamengo uma porta de entrada definitiva para o mercado das Américas, algo que o PSG sozinho, mesmo com estrelas globais, não consegue alcançar plenamente. A proposta, segundo os rumores, não seria uma compra direta nos moldes tradicionais, mas uma parceria estratégica de proporções gigantescas, envolvendo investimento em infraestrutura, centro de treinamento, categorias de base, tecnologia, análise de desempenho e até intercâmbio constante de atletas e profissionais. Para muitos, isso soaria como um sonho distante, quase uma fantasia. Mas para outros é exatamente o tipo de movimento que define a nova era do futebol, onde tradição e dinheiro caminham lado a lado, nem sempre de forma harmoniosa, mas quase sempre de maneira transformadora. Nos bastidores do Flamengo, a simples menção a uma proposta desse porte gera reações diversas e até conflitantes. Há quem veja como uma oportunidade histórica de colocar o clube em um patamar nunca antes imaginado, competindo em igualdade financeira com gigantes europeus e atraindo jogadores que antes sequer considerariam atuar no continente sul-americano. Por outro lado, existe um receio enorme de perder a essência, a autonomia e o controle de decisões estratégicas, algo que sempre foi tratado como sagrado dentro do clube. O rumor aponta que a proposta de Al-Khelaifi envolveria valores tão altos que seriam capazes de sanar dívidas, ampliar investimentos e garantir estabilidade por muitos e muitos anos. Mas o preço simbólico disso seria abrir espaço para uma influência estrangeira sem precedentes.
A discussão, portanto, vai muito além do dinheiro, tocando em temas como identidade, soberania esportiva e o papel do Flamengo no futebol brasileiro. É um dilema moderno, que divide opiniões e mostra como o futebol deixou de ser apenas bola na rede para se tornar um tabuleiro complexo de interesses globais. Outro ponto que alimenta ainda mais a especulação é a ideia de transformar o Flamengo em um polo de talentos internacionais, algo semelhante ao que o PSG representa na Europa, mas adaptado à realidade das Américas. O projeto, segundo se comenta, incluiria a contratação de grandes nomes do futebol mundial, jogadores midiáticos, jovens promessas e até estrelas consolidadas que aceitariam o desafio de atuar em um clube com ambições globais. A narrativa seria poderosa, quase cinematográfica, com o Flamengo se tornando vitrine para todo o continente, disputando a atenção do mundo com clubes tradicionais europeus. Al-Khelaifi, conhecido por pensar grande e não medir esforços financeiros, enxergaria nisso uma chance de criar uma rede de influência esportiva que ultrapassa fronteiras, ligando Paris, Rio de Janeiro e outros centros estratégicos do futebol mundial. Para o torcedor, a simples possibilidade de ver o Flamengo nesse patamar desperta emoções contraditórias, misturando empolgação extrema com um certo medo do desconhecido. Afinal, nem todo projeto bilionário garante sucesso esportivo ou respeito à história de um clube. A repercussão desse rumor também revela como o Flamengo se tornou um objeto de desejo internacional, algo impensável há algumas décadas. O clube deixou de ser apenas uma potência nacional para se tornar uma marca global em potencial, capaz de despertar o interesse de um dos homens mais poderosos do esporte. O que se comenta é que Al-Khelaifi não estaria interessado apenas em resultados imediatos, mas em construir uma narrativa duradoura. Uma história que associe seu nome a uma revolução no futebol das Américas. Isso envolve paciência, estratégia e, principalmente, dinheiro em escala quase inimaginável para os padrões locais. O Flamengo, nesse cenário, seria o epicentro de um novo modelo de gestão e ambição. Algo que poderia inspirar outros clubes ou gerar ainda mais desigualdade competitiva. Tudo isso permanece no campo da especulação, mas a simples existência desse rumor já é suficiente para agitar o ambiente e colocar o clube no centro de discussões que extrapolam as 4 linhas. Enquanto nada é confirmado, o silêncio oficial alimenta ainda mais as teorias e conjecturas. Dirigentes evitam comentários diretos. Empresários desconversam e o torcedor fica preso entre o ceticismo e a esperança. O fato é que quando um rumor desse tamanho surge, ele raramente aparece do nada. Há sempre algum movimento de bastidor, alguma conversa inicial, algum sinal que escapa e chega ao público de forma distorcida, mas não totalmente inventada. A proposta considerada absurda, segundo se comenta, seria apenas o primeiro passo de algo muito maior, uma tentativa de redefinir o papel do Flamengo no futebol mundial. Se isso vai se concretizar ou não, ninguém sabe, mas a pergunta que fica no ar é simples e poderosa. O Flamengo aceitaria se tornar o PSG das Américas, com tudo o que isso representa de glória, risco e transformação? Na segunda parte dessa história, o rumor ganha contornos ainda mais ousados e quase cinematográficos, porque não se trata apenas de dinheiro entrando no caixa ou de contratações de impacto imediato. O que se comenta nos bastidores é que a visão de Nasser Al-Khelaifi para o Flamengo seria de longo prazo, algo pensado para décadas. Não apenas para temporadas isoladas, a ideia de um PSG das Américas envolveria transformar o clube em referência absoluta de gestão,
marketing e performance esportiva em todo o continente, usando a força da torcida rubro-negra como principal motor desse projeto. Segundo as especulações, haveria investimentos massivos em tecnologia de ponta, análise de dados, medicina esportiva e formação de atletas, criando um ambiente comparável aos maiores centros europeus. Para o torcedor, isso soa como música, mas para os mais críticos, levanta a dúvida sobre até que ponto essa modernização não viria acompanhada de uma padronização excessiva, diluindo a identidade única que sempre marcou o Flamengo. Outro aspecto que chama a atenção nesse rumor é a possível mudança de status do futebol brasileiro no cenário global. Com um Flamengo transformado em vitrine internacional, patrocinadores, transmissões e interesses comerciais poderiam se multiplicar de forma inédita. Al-Khelaifi, conhecido por sua habilidade política dentro do futebol, teria interesse em usar essa plataforma para ampliar sua influência além da Europa, criando pontes entre confederações, mercados e audiências. Isso poderia significar mais visibilidade para o futebol das Américas, mas também uma concentração de poder em poucos clubes, algo que já gera debates intensos em outras partes do mundo. O Flamengo, nesse contexto, deixaria de ser apenas um representante brasileiro para se tornar um símbolo continental, carregando expectativas e pressões gigantescas. É um cenário fascinante, mas também carregado de armadilhas, porque nem sempre o aumento de poder vem acompanhado de equilíbrio esportivo. As especulações também apontam para um impacto direto na relação entre clube e torcida. O Flamengo sempre se orgulhou de ser o time do povo, da massa, da arquibancada pulsante e apaixonada. A entrada de um investidor estrangeiro bilionário poderia gerar uma sensação de distanciamento, como se o clube deixasse de pertencer exclusivamente aos seus torcedores. Por outro lado, há quem argumente que esse tipo de investimento poderia fortalecer ainda mais essa relação, oferecendo estrutura, títulos e reconhecimento internacional que alimentam o orgulho rubro-negro. O dilema é complexo e não tem resposta simples. O que se comenta é que Al-Khelaifi teria plena consciência da importância da torcida e buscaria incorporá-la como elemento central do projeto, usando sua força como diferencial competitivo e comercial. Ainda assim, o medo de perder a alma do clube é um fantasma que ronda qualquer discussão sobre esse tipo de parceria. No campo esportivo, a imaginação corre solta entre torcedores e analistas. Um Flamengo com orçamento comparável aos grandes europeus poderia atrair jogadores de renome mundial, manter suas principais estrelas por mais tempo e disputar competições internacionais com outra postura. A ideia de ver o clube enfrentando gigantes globais de igual para igual alimenta sonhos e narrativas épicas. No entanto, a história do futebol mostra que dinheiro não garante sucesso automático e projetos grandiosos também podem fracassar se não forem bem conduzidos. O rumor envolvendo Al-Khelaifi traz consigo essa dualidade. Entre a promessa de um futuro glorioso e o risco de um caminho cheio de incertezas. É exatamente essa tensão que torna uma história tão envolvente e debatida, porque ela toca no desejo mais profundo de qualquer torcedor: ver seu clube no topo do mundo sem perder sua essência. A discussão sobre o Flamengo se tornar o PSG das Américas também levanta questões sobre o equilíbrio do futebol sul-americano como um todo. Um clube com poder financeiro desproporcional poderia dominar competições, afastar rivais e criar um cenário previsível, algo que muitos críticos apontam como prejudicial ao espetáculo.
Por outro lado, defensores do projeto argumentam que um Flamengo forte poderia elevar o nível geral, forçando outros clubes a se modernizarem e buscarem novos modelos de gestão. Al-Khelaifi, segundo os rumores, teria consciência desse impacto e veria nisso uma oportunidade de liderar uma transformação mais ampla, usando o Flamengo como locomotiva de um novo ciclo para o futebol continental. Se isso é visão estratégica ou apenas ambição desmedida, ainda é cedo para dizer. Mas a simples possibilidade já coloca o tema no centro do debate esportivo. No fim das contas, tudo permanece no campo da especulação, mas é daquelas especulações que deixam marcas profundas, mesmo que nunca se concretizem. O nome de Nasser Al-Khelaifi, associado ao Flamengo, não é algo pequeno, e a ideia de uma proposta absurda ecoa como um sinal de que o futebol está em constante transformação. Para o torcedor, resta acompanhar cada detalhe, cada silêncio e cada declaração atravessada, tentando decifrar o que é exagero e o que pode virar realidade. Se o Flamengo aceitará ou não se tornar o PSG das Américas, ninguém sabe. Mas o simples fato de essa pergunta estar sendo feita já mostra o tamanho do clube e o peso de sua história. O rumor pode até se dissipar com o tempo, mas, enquanto estiver no ar, continuará alimentando sonhos, debates e aquela sensação inconfundível de que algo grande, muito grande, pode estar sendo desenhado nos bastidores do futebol. Tá curtindo o vídeo? Então, deixa aquele like maroto, comenta aí o que tu tá achando e compartilha com os parceiros de arquibancada. Bora fortalecer o Central Rubro-Negro, rapaziada. E quanto mais esse rumor circula, mais ele se alimenta de pequenos detalhes que surgem aqui e ali, quase como peças soltas de um quebra-cabeça gigante. Pessoas ligadas ao meio esportivo comentam que reuniões discretas, conversas informais e sondagens indiretas já seriam suficientes para explicar o burburinho que tomou conta do noticiário e das redes sociais. Não se fala em documentos assinados, nem em anúncios oficiais, mas sim em interesses mútuos sendo testados com cautela, como quem mede a temperatura da água antes de mergulhar. O Flamengo, ciente de seu tamanho e de sua força, não teria pressa alguma para responder a algo dessa magnitude, enquanto Al-Khelaifi, experiente nesse tipo de negociação complexa, saberia que projetos assim exigem tempo, paciência e construção de confiança. O torcedor observa tudo de longe, tentando separar o que é delírio do que pode ter um fundo de verdade, mas é impossível ignorar a sensação de que o clube entrou definitivamente no radar do futebol global. Esse tipo de rumor não surge em torno de qualquer equipe, e o simples fato de o Flamengo ser citado nesse patamar já reforça a percepção de que o clube ultrapassou fronteiras simbólicas, passando a ser visto como ativo estratégico em um jogo muito maior do que o campeonato local ou continental. Há também quem veja nessa especulação um reflexo direto da nova lógica do futebol moderno, onde marcas valem tanto quanto resultados em campo. O Flamengo, com sua presença massiva nas redes sociais, alcance midiático impressionante e capacidade de mobilizar milhões de pessoas, representa algo que vai além das quatro linhas. Para um empresário como Al-Khelaifi, acostumado a lidar com cifras gigantescas e estratégias globais, esse tipo de ativo é ouro puro. O rumor da proposta absurda, portanto, não seria apenas sobre futebol, mas sobre entretenimento, influência cultural e domínio de mercado. O clube carioca poderia se transformar em uma plataforma de projeção mundial, conectando torcedores das Américas, da Europa e de outros continentes em torno de uma mesma narrativa.
Isso explica por que o assunto desperta tanto interesse e provoca debates tão intensos, porque ele toca em um ponto sensível. Até onde um clube tradicional pode ou deve ir para acompanhar a evolução do esporte sem se descaracterizar? É uma linha tênue, difícil de definir, e que só se torna mais visível quando nomes poderosos entram em cena com propostas capazes de mudar tudo. No fim, esses três elementos, o silêncio oficial, o fascínio do mercado global e a força simbólica do Flamengo, se misturam e criam um ambiente perfeito para que o rumor continue vivo e pulsante. Cada nova especulação, cada comentário atravessado e cada análise mais aprofundada reforçam a ideia de que o futebol brasileiro pode estar diante de uma encruzilhada histórica. Mesmo que nada se concretize, a discussão já cumpre um papel importante, escancarando o quanto o Flamengo é visto como gigante, além das fronteiras nacionais. A pergunta que ecoa não é apenas se o clube aceitaria uma proposta desse tamanho, mas se está preparado, emocional e estruturalmente para lidar com as consequências de algo tão grandioso. O PSG das Américas pode ser apenas um apelido chamativo, criado para inflamar debates e gerar cliques, mas também pode ser o rascunho de um futuro possível. Enquanto isso, o torcedor segue atento, dividido entre a cautela e o sonho. Porque no futebol, às vezes, os maiores capítulos começam exatamente assim. Como um rumor ousado que parecia grande demais para ser real. É isso, família. Valeu demais por acompanhar até aqui. Se ainda não se inscreveu, tá moscando. Hein? Ativa o sininho para não perder nenhum papo de Mengão raiz. Aqui é Central Rubro Negro. Aqui é Flamengo até morrer. Tamo junto.